Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, eu declaro instalada essa sessão de compromisso de novos advogados. Eu tenho a honra de dividir a mesa diretora dos trabalhos com as seguintes autoridades: o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, Ayrton Martins Molina. O presidente da subseção de Londrina, Eliton Araújo Carneiro. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Arthur Humberto Piancastelli. Registro também a presença dos diretores da subseção de Londrina, assim como de diversos conselheiros estaduais. Compõem esta mesa o vice-presidente da subseção de Londrina, Paulo Rogério Maeda, o secretário-geral, José Carlos Vieira, a diretora tesoureira, Lidiane Cíntia Azeredo, o conselheiro estadual, nosso queridíssimo Lauro Zanetti, representando e coordenando o Colégio de Presidentes de Subseção, o presidente da subseção de Bandeirantes, Paulo Busato. Também o nosso diretor da Caixa de Assistência, Paulo Giovanni Fornazari. Registro a presença dos diretores da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, aqui presentes: Alessandro Panassolo, Fernando Estevão Deneca, Yolanda Maria Gomes, José Carlos Dias Neto, Júlia Gladys Lacerda Arruda, o delegado da Caixa de Assistência por Londrina, Marcos Vinícius Ginês da Silva, delegado da Caixa de Assistência por Arapongas, Vinícius Gabriel de Oliveira, delegado da Caixa de Assistência por Apucarana, Bruno Roque. Registro a presença também dos conselheiros da subseção de Londrina: Edmeire Aoki Sujeta, Jaqueline Alves Heinz, Marco Henrique Damião Befa, Mário Francisco Barbosa, Mônica Tomás de Aquino, Mônica Cesário Pereira Cotelo, assim como registro, por fim, a presença dos ilustres conselheiros estaduais e presidentes de subseção. Os conselheiros estaduais: Vânia Regina Silveira Queiroz, Nelson Sayun Júnior, Regiane de Oliveira Andreola Rigon, Paulo Afonso Nolasco, todos esses conselheiros seccionais por Londrina. Edevaldo Ratamura, conselheiro seccional por Arapongas. Adriano Gameiro, conselheiro seccional por Apucarana, e Gabriel Soares Janeiro, conselheiro seccional por Umuarama. Tenho ainda a honra de registrar a presença dos presidentes de subseção: Apucarana, Carlos Antônio Estopa; Arapongas, Fábio Viana Barros, assim como do diretor tesoureiro, Alexandre Rumiato. Já referido, Paulo Busato, de Bandeirantes; Jaziel Godinho de Moraes, de Jacarezinho; Edson Olivati, de Nova Esperança; Eduardo Munareto, de Pato Branco, assim como registra a presença da delegada da Caixa de Assistência por Guaíra, Lisiane Campos. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
pela própria natureza. És bela, és forte, magro e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, seus visões, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais valores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o crucentas estrelado, bendiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça clara e forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras vibras do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Hoje é um dia muito especial para os senhores e senhoras que prestam compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês ingressaram nesse auditório como bacharéis e sairão como advogados com amplos poderes para o exercício da advocacia em todo o território nacional. Essa é uma solenidade muito importante para nós também. Em cada compromisso de novos advogados, nós da diretoria, conselho, renovamos os nossos votos, nosso compromisso de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, direitos humanos e a rápida administração da Justiça. E temos um rito e cumprimos ele sempre em todos os compromissos de novos advogados. E essa é a parte mais importante, é a parte do juramento, do compromisso oficial. E eu convido para prestar o compromisso oficial o bacharel João Vitor Marins Ferreira, que deverá dirigir-se à tribuna e fazer a leitura do texto que será repetido por todos os compromissandos que deverão estar em pé com a mão direita estendida. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Assim o prometo. Pelos poderes que me foram conferidos pela Lei 8.906 de 1994, eu declaro os bacharéis agora advogados e advogadas com amplos poderes para exercício da advocacia em todo o território nacional e peço-lhes uma calorosa salva de palmas.
tenho a honra de passar a palavra ao secretário-geral da Subseção de Londrina, advogado José Carlos Vieira, que nominará os novos advogados paranaenses que deverão dirigir-se à frente da mesa para receber o termo de compromisso e a certidão de habilitação exercida da advocacia. Convido o presidente da Subseção de Londrina, Elton Carneiro, a fazer a entrega dos certificados comigo, assim como do vice-presidente Ayrton Martins Molina. É com imensa satisfação que passo a nominar os novos advogados paranaenses para que venham até a frente receber os seus certificados de habilitação. Pedimos a todos a especial gentileza de reservarem as palmas para o final da entrega de todos os certificados. Pedimos também àqueles que forem fazer a entrega dos certificados, por gentileza, que se posicionem aqui ao lado das bandeiras para a gente acelerar a solenidade. Convido Alfeu Piana Neto, de Londrina. Ana Cláudia de Toledo Cândido, de Arapongas. Convido o Dr. Fábio Viana Barros para fazer a entrega. Ana Júlia da Costa Alves. Convido o Dr. Josiel Godinho para fazer a entrega do certificado. De Jacarezinho. Anísio Domingos de Souza Filho. Convido a advogada Mônica Fantinelli Angelini para fazer a entrega do certificado. A esposa do nosso novo advogado. Antônio Marcos Alves dos Santos, de Nova Esperança. Esse lugar vai fazer a entrega do certificado. Bruna Morato da Silva Pereira. Convidamos o Dr. Josiel Godinho para fazer a entrega do certificado. Bruno Lucas da Silva, Londrina. Carlos Bento de Moraes Júnior, de Arapongas. Convido a advogada Sara Graça de Moraes para fazer a entrega do certificado.
Carolina de Almeida Fadel, de Londrina. Cláudio Aparecido Galvão de Oliveira, de Londrina. Clóvis Begnose Neto, de Londrina. Convido a advogada Silvana Garcia de Oliveira para fazer a entrega do certificado. Érica de Lourdes Miranda dos Santos, de Santo Antônio da Platina. Convidamos a advogada ok. Então, Érica de Lourdes Miranda dos Santos, Santo Antônio da Platina. Venha também para vai tirar foto. Eliakim Moura Júnior, Londrina. Stephanie Poliana Souza Silva Lopes, de Jacarezinho. Convidamos o Dr. Jaziel Godinho de Oliveira para entrega de certificado. Gabriele Donaine Dias Martins, de Cornélio Teopópolis. Geraldo José Aparecido de Araújo dos Santos, de Jacarezinho. Convidamos mais uma vez o Dr. Jaziel Godinho para fazer a entrega. Guilherme da Costa Ferreira. Convido o advogado Marcos Mendes Miarelli para fazer a entrega de certificado. Gustavo Pazio Prado dos Santos, de Ivaiporã.
Igor Schetti Lavagnoli Falvino, de Londrina. Convidamos a advogada Kátia Naomi Yamada para fazer a entrega do certificado. Isabela Tosi Salgado, de Foz do Iguaçu. Convidamos o advogado Carlos Roberto Gomes Salgado, que é pai da nova advogada, para fazer a entrega do certificado. Isabela Karina Kochak de Apucaré. Estopa. Jéssica Fernanda Garcia de Apucarana. Chamamos o advogado Paulo Henrique Martins para fazer a entrega do certificado. Jéssica Galvani, de Londrina. João Rafael Espolador, de Londrina. Damos ao advogado Vinícius Gabaldo Lobato para fazer a entrega. João Vitor Martins Ferreira, de Londrina. Convidamos a advogada Silvia Helena Ribeiro Lima. Larissa Carolina Furlanete, de Londrina. Convidamos o advogado Renato Cidade.
Luan Lincoln Almeida Paulino de Apucarana. Convidamos o Dr. Carlos Estou para fazer a entrega do certificado. Lucas Kiyohiko Otani, de Londrina. Lucas Mainar de Joaquim, de Telemaco Borba. Convidamos o advogado Marco Antônio Joaquim para fazer a entrega do certificado. Lucas Vinícius Claudson Costa, de Araponga. Convidamos o Dr. Fábio Vianbar. Lúcio Marcelo Salvarani Júnior, de Londrina. Luiz Guilherme Piancastelli, de Londrina. Convidamos o pai e advogado Arthur Humberto Piancastelli a fazer a entrega do certificado. Passa por agora. Ei, emoção. Manuel Marcos Martins Cotelinho, de Londrina. Desculpa. Manuela Guasti Fernandes, de Londrina. Marcela Macedo Costa, de Londrina. Marcelene Silva Paulo Alves, de Apucarana. Convidamos a advogada Jéssica Figueiredo Canelli para fazer a entrega do certificado. Márcio de Almeida Monteiro, de Cornélio da Costa.
Maria Eugênia Leria Gnano. Convidamos a advogada Miriam Aparecida Leria Gnano. Traga o seu nome. Mariane Silva Oliveira, de Londrina. Convidamos o advogado Rafael Carvalho Neves Santos para fazer a entrega. Obrigado. Milena Becher Calef, de Apucarana. Mandamos o doutor Carlos Antônio para fazer a entrega do certificado. Doutor Carlos. Está vindo. Natália Fuzesse de Maior Teixeira de Sá. Rafael de Souza, de Venceslau Vaz. Aí Rodrigo de Souza, de Londrina. Damos ao advogado Fernando Henrique de Oliveira Teixeira. Regiane Kylie Hansen, teremos de bordo. Richard Antônio Soares, de Cornélio Procópio. Roberto Azianone Camargo, de Jacarezinho, pedindo ao advogado Letícia Zacarelli para fazer a entrega do certificado.
Samanta Ferreira Rabelo, em Londrina. Sérgio Vicente Reis, em Londrina. Silvana Vieira Neira e Silva, de Foz do Iguaçu. Tayana Fleury Orlandini, de Jacarezinho, convidamos o Dr. Jaziel Godinho. Dr. Jaziel pode continuar aqui, por favor. Tiago Damião Breve, de Jacarezinho. Doutor Jaziel Godinho para fazer a entrega. Vilmar Osni Rodrigo, de Foz do Iguaçu. Andou 600 quilômetros e tira foto. É isso aí, parceiro, né? Parceiro. Vinícius Vila Real Soares, de Londrina. Vitor Hugo Alonso Casaroli, de Campo Mourão. Damos o advogado Ataídes Antônio Casaroli para fazer a entrega. William Pérez Oliveira, de Santo Antônio da Platina. Convidamos o doutor Pedro Pavone para fazer a entrega do seu.
São esses, senhor presidente da Ordem do Paraná, os novos advogados paranaenses habilitados ao exercício da advocacia, a quem peço uma merecida salva de palmas. Registro ainda a presença dos conselheiros subseccionais de Londrina, Augusto Guzzi, Fábio Benfatti e Sandro Matos. Assim como registro, por lapso, não fiz o registro ontem, antes o presidente da subseção de Santo Antônio da Platina, Pedro Pavone Neto. Eu, seguindo o nosso roteiro, tenho a honra de passar a palavra agora, seguindo as tradições da nossa OAB Paraná, que completou ontem 86 anos de uma linda história de lutas e conquistas. E a nossa história foi feita de tradições, e uma delas é nos compromissos de novos advogados. Nós franquearmos a palavra a uma advogada, para que fale em nome dos demais e que demonstre o sentimento, nesse momento, de ser advogado, e a importância que é ingressar na advocacia. É o que nós chamamos da primeira sustentação oral de vocês. E eu deixo a palavra livre. Peço que o advogado se dirija à tribuna, decline seu nome e o número da sua OAB. Boa noite. Meu nome é Luiz Pia Castelli e a minha OAB é número 90-180. E primeiramente gostaria de desejar uma boa tarde, na realidade, a todos, né? E queria dizer que sou mais um desses felizardos aqui compromissantes deste evento. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, que eu sei que é um momento que é muito especial não só para mim, mas para cada um dos novos advogados, que vai ficar marcado com certeza pelo resto das nossas vidas, não tenho dúvida alguma disso, até dos familiares que também aqui estão presentes. É um orgulho muito grande, uma honra muito grande estar aqui participando disso. Eu, desde criança, tenho esse sonho, desde criança sempre quis ser advogado, sempre quis estar, sempre sonhei com essa data, sempre sonhei com esse momento aqui, então para mim é muito emocionante, eu estou um pouco nervoso, mas realmente muito emocionado, espero que vocês entendam, acredito que muitos sentem o mesmo. Bom, já que eu, sem querer tomar muito tempo de vocês, eu só queria trazer algumas palavras assim de gratidão para compartilhar todo esse sentimento. Que eu queria trazer também, dizer que essa conquista ela não foi uma conquista só minha, foi uma conquista que eu tive muito apoio de todos os meus amigos durante a universidade, durante o ensino médio, eu tive um apoio imensurável dos meus pais, que eu queria muito agradecer minha família, agradecer minha mãe e meu pai por toda a educação, a educação privilegiada que eu tive a oportunidade de ter, seja desde o berço até os colégios e universidade. Eu queria também deixar claro que essa conquista também se deve muito aos grandes professores que eu tive, professores que infelizmente a profissão tem sido cada vez menos valorizada, mas professores que sem eles seria impossível eu estar aqui.
Então eu agradeço muito também a formação da UEL, a instituição da UEL e o Centro Acadêmico de Direito também, que me tornou... Eu pude conhecer e pude ser uma pessoa mais humana e passar de análise própria de lei para uma pessoa que tem capacidade de entender o direito da sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Queria aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para o meu pai, que sempre me serviu de inspiração toda a minha vida, sempre me auxiliou e foi o maior pilar, me sustentou por todos esses anos. Realmente, muito obrigado, pai. Eu queria dizer para o senhor que, se um dia eu pudesse ser 1/3 da pessoa que o senhor é, eu vou ser eternamente feliz por isso. Muito obrigado mesmo. Agora agradeço também aos membros da ordem aqui presentes e eu quero dizer um pouco do orgulho que eu tenho do papel da OAB na sociedade, seja pela sua função constitucional de manutenção da justiça, seja pelo constante ativismo do órgão, que está sempre lutando a fim de se garantir as liberdades e garantias individuais que são humanas, são necessárias frente aos constantes obstáculos e opressões que nós, infelizmente, o povo brasileiro em geral enfrenta. Eu desejo do fundo do meu coração ter um papel ativo na Ordem dos Advogados do Brasil e um papel também constante nessa luta pelo direito e pela justiça, e que essa sede no meu interior sempre se mantenha e se fortaleça. Pois em tempos sombrios como os atuais que enfrentamos, a gente precisa cada vez mais, como havia sido no início do juramento, foi dito, a gente precisa de defensores da democracia e do Estado Democrático de Direito. A gente precisa combater o aumento da violência, o aumento do fascismo e da desordem social. Assim, eu queria trazer para finalizar uma definição do que foi o direito, de como eu entendo o direito, e eu tive a felicidade de, desde o ensino médio, ter tido contato com esse texto, por presente do meu querido pai, que é o livro A Luta pelo Direito, do Yering. Eu acredito que muitos aqui tenham lido e muitos aqui conheçam. Ele define o direito da seguinte maneira: o direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Todos os direitos da humanidade foram conseguidos na luta. O direito é um trabalho incessante, não somente dos poderes públicos, mas da nação inteira. E é uma honra fazer parte dessa luta e desse trabalho. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado ao advogado Luiz Guilherme Trancastelli. Tenho certeza que será um grande advogado, que o fruto nunca cai longe do pé. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao advogado Murilo Rosário, que falará em nome do Núcleo Jovem da OAB de Londrina. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, Dr. José Augusto de Araújo Noronha, presidente da OAB Paraná, Dr. Elton Araújo Carneiro, presidente da OAB Paraná, subseção de Londrina, pessoas nas quais estendo os meus cumprimentos aos demais membros da mesa. Aproveito aqui também para saudar os familiares, amigos, professores e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que vocês, novos advogados, conquistassem a tão sonhada inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Dia 16 de fevereiro de 2018. Tenho certeza que esse dia vai ficar marcado na vida de cada um de vocês. E é com muita honra e satisfação que mais uma vez venho a esse púlpito para representar uma das comissões mais atuantes e participativas da OAB, a Comissão do Jovem Advogado, que nada mais é do que a porta de entrada para as outras comissões dessa subseção. Doutora Vânia, não vim aqui hoje para dar conselhos, nem mesmo porque o tempo vivido na advocacia me permite isso. Isso porque a advocacia é um aprendizado diário e me ensina a cada dia que a verdade não tem proprietário exclusivo e infalível. O exercício da advocacia oferece um belo caminho que conduz à verdade, a controvérsia, o diálogo, o debate, a independência para dizer sim e a coragem para dizer não. E justamente para auxiliá-los nessa nova etapa é que lhes apresento a
a Comissão do Jovem Advogado, cuja missão é integrar vocês, ou melhor, nós, jovens advogados, a maior, melhor e mais respeitada instituição civil brasileira, como diz o nosso queridíssimo Dr. Arthur Piancastelli. Enfim, de forma rápida, dentre outros projetos da nossa comissão, posso citar a reunião com um convidado, em que mensalmente professores, advogados, juízes dispõem de seu tempo para transmitir experiência e conhecimento aos novos advogados. E aqui fica o nosso convite, no dia 20/2, próxima terça-feira, às 19 horas, aqui neste auditório. Contamos também com o projeto OAB Vai à Escola, um programa desenvolvido de maneira pioneira no Estado, e que no ano passado conseguimos levar noções de direito a mais de 1.000 estudantes do ensino médio da rede pública municipal. Em maio teremos o 14º encontro dos jovens advogados de Londrina e região, e que no ano passado, com absoluto e restrito apoio do OAB, tornou-se o maior evento dessa subseção. Enfim, inúmeros são os projetos, e aqui nosso convite para que vocês participem e conheçam a nossa comissão. Por fim, doutores, é preciso dizer que nossa instituição, nascida sob a égide de um regime ditatorial, é vista pela sociedade, principalmente nesse atual momento de desvirtuamento ético e moral, como a porta-voz da indignação contra o arbítrio, a malversação de recursos públicos, a violação dos direitos humanos e a intragável corrupção que assola o nosso país. E essa confiança depositada na OAB, ela se deve, obviamente, ao histórico em lutas em favor da democracia, dos princípios republicanos e das garantias constitucionais. E aí está o papel do advogado, exercer um verdadeiro sacerdócio. E a nós, advogados, nos cabe fazer com que a justiça prevaleça num país de tantas desigualdades. Até porque, antes de ser exemplar e simbólica, é preciso que a justiça seja justa. Mais uma vez, parabéns aos novos advogados e advogadas. Sejam bem-vindos a essa casa, bem-vindos à nossa casa. Obrigado. Parabéns, advogado Murilo Rosário. Agradeço as palavras e principalmente o trabalho que vem fazendo juntamente com as demais integrantes do Núcleo Jovem da OAB de Londrina. Eu tenho a honra de passar a palavra agora ao diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, advogado Paulo Giovanni Fornazari, para falar sobre esse importante órgão que eu sempre digo é a cereja do bolo da OAB Paraná. Muito obrigado. Senhor presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, em seu nome, quero cumprimentar todos os dirigentes de ordem que estão presentes aqui hoje, em seu nome do nosso vice-presidente, Ayrton Molina, do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, o Dr. Arthur Piancastelli, todos já nominados. Londrina hoje está realmente muitíssimo prestigiada nesse evento. Os senhores podem ter certeza que dificilmente haverá um outro compromisso de advogados com tantas pessoas de bem da OAB que se dedicam diariamente a esse trabalho incansável da nossa instituição. Eu cumprimento os compromissandos, os mais novos colegas advogados desse estado do Paraná, a maioria deles aqui de Londrina, mas eu vi tem gente de Foz do Iguaçu, da região aqui de Arapongas, Apucarana, e tenho a honra de dar assim boas-vindas aos senhores, nos colocar, nós, a diretoria da Caixa, que também está aqui hoje muito representada, quase mais da metade de seus diretores estão aqui, e dizer que a Caixa de Assistência está à disposição dos senhores. Os senhores devem conhecer os nossos projetos, que são muitos, devem utilizar e fazendo bom uso desses projetos, os senhores poderão ter certeza de que a anuidade que vão pagar pela OAB vai ficar barata, se não gratuita. A Caixa oferece muito de volta para os advogados, mas as pessoas precisam nos procurar. A nossa maior dificuldade é chegar até o advogado com os nossos projetos, porque nós criamos, estudamos os projetos, divulgamos, mas hoje nós sabemos que a massa de divulgação, de mídia, é muito pesada. Então, o advogado às vezes não quer saber daquele e-mail que ele recebe, da Caixa convidando
para a caminhada no Lago do Igapó, que vai acontecer amanhã às 9 horas. Eu aproveito o convite para estender aos senhores. Vocês já podem participar amanhã às 9 horas, lá na rotatória do aterro. Nós teremos a caminhada do projeto Corrida Legal. Esse é um dos muitos projetos que a Caixa de Assistência desenvolve em todo o estado do Paraná. Nós já estamos com 10 cidades, indo para a 11ª, que vai ser Paranavaí, com esse projeto. Nós temos professores de educação física que orientam treinos regulares, semanalmente, 2 vezes por semana, aqui em Londrina, nas terças e nas quintas, às 19 horas. O ponto de encontro fica na Academia Unic, que também fica ali próximo do lago. E o melhor de tudo, é gratuito para advogados. E ainda os dependentes dos senhores também podem participar pagando uma singela contribuição de R$50 por mês. O único custo desse projeto é R$45 de matrícula. Para quê? Para você ganhar a camiseta do projeto e correr uniformizado, que é muito, além de divulgar o projeto em si, auxilia também para que as pessoas se identifiquem na rua, porque as corridas acontecem na rua. A Caixa desenvolve inúmeros projetos, como eu vinha dizendo. Aqui em Londrina nós temos também um projeto muito importante, que é o Coral. Esse Coral existe só em Curitiba e em Londrina por enquanto. Então, os senhores que são cantores, aqueles que gostam de cantarolar no banheiro, por exemplo, eles podem participar de algo um pouco mais aprimorado e desenvolver uma técnica vocal para cantar no coral da Caixa de Assistência, que é coordenado de forma brilhante aqui em Londrina pela nossa conselheira Vânia Queiroz. E aproveitando, um cumprimento também especial a todos os conselheiros estaduais e os conselheiros da subseção, os nossos delegados da Caixa de Assistência e presidentes de subseção que estão presentes. A partir de hoje, os senhores ingressam nessa carreira fantástica, que é a advocacia. Por que é fantástica? A nossa profissão, ela tem um pouquinho das outras. Nas lides que os senhores vão passar a enfrentar, vocês vão ter muitas vezes que conhecer técnicas de outras profissões. Vão ser psicólogos com seus clientes, até médicos às vezes, do próprio cliente. Vão ser administradores de empresa, vão ser arquitetos e vão ser engenheiros. E por aí afora muitas outras profissões. Por isso, é muito importante que nós, advogados, consigamos manter o respeito que a sociedade tem pela nossa instituição, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos que ter, como disse aqui, agora há pouco, o menino Ken Castelli. Ele disse que tem orgulho das coisas que a Ordem dos Advogados faz pela sociedade. Esse orgulho tem que estar em cada um dos senhores. Esse texto que foi lido aqui hoje deve ser o texto de cabeceira dos senhores. O compromisso que prestaram aqui perante a Ordem e perante toda a sociedade. Não podemos esquecer desses postulados aqui. Não podemos nos arredar disso. Nós não temos esse direito. A Ordem construiu, nos 86 anos, um respeito que a sociedade nos tem. E é nosso dever manter esse respeito. Para isso nós temos que ser éticos, nós temos que ser duros quando precisar, nós temos que defender as nossas prerrogativas para que também não se passe por cima delas, mas nós temos que ter lisura, nós temos que ter transparência com o nosso cliente, nós temos que ter cuidado com o nosso cliente. Ele pode se tornar o nosso inimigo. Nós temos que ter então o cuidado de documentar as nossas atividades com os clientes. Pode ser por e-mail, pode ser por qualquer maneira, mas nós não podemos deixar de interpor um recurso, por exemplo, sem autorização expressa do cliente. Isso nos traz um problema muito sério. A nossa Câmara de Disciplina, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, eu tive experiência lá durante 6 anos como conselheiro estadual, e ela está abarrotada de processos, muitos deles por falta de cuidado do advogado, na sua relação com o cliente
ou até com a parte contrária, ou com outro advogado. Então, se eu puder dar um conselho para os senhores nesse dia tão especial, seria esse: observem o compromisso que fizeram aqui com a ordem e com a sociedade. Além disso, voltando então a falar da Caixa, que é a minha função, e para encerrar, eu convido os senhores a visitarem o site da Caixa de Assistência dos Advogados. Vocês podem acessá-lo por meio do próprio site da OAB do Paraná e lá constatarem todos os benefícios, os convênios e todas as vantagens que nós temos simplesmente pelo fato de sermos advogados. Desejo a todos os senhores brilhantes carreiras, muito sucesso, e aos familiares dos senhores que estão aqui presentes também, eu parabenizo e desejo muitas felicidades a todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao advogado Paulo Giovanni Fornazari pelas palavras. E nós temos uma tradição, como eu já disse, nós estamos cheios de tradições, e uma delas é nos nossos compromissos, nós advogados, escolher um advogado de renome, um advogado que tem uma experiência profissional, tem uma vivência na Ordem dos Advogados do Brasil, para trazer uma mensagem a todos os senhores e senhoras advogados que prestaram compromisso nesse momento. E hoje é um dia muito especial para um dos nossos grandes advogados, dirigentes de ordem. Eu tenho a honra de passar a palavra ao advogado e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Arthur Humberto Piancastelli. Nesse momento, apenas o pai do Luiz Guilherme Piancastelli. Boa tarde a todos. Pela primeira vez, hoje acho que tenho o direito de errar, de gaguejar, de dar vexame. Esta que é uma solenidade, talvez a mais bonita de todas na ordem, Dr. José Augusto. Solenidade de ingresso de novos colegas, é sempre belíssima. Pais entregando para os filhos a credencial, às vezes os filhos entregando para os pais, já tivemos avós entregando para os netos, netos entregando para avós, já tivemos até gêmeo entregando para a sogra. Não é brincadeira não, gente. Parece piada, mas não é. Está aqui o Dr. Noronha, testemunha presencial, viva e ocular daquele momento, e que nos conta que a sogra, a cada final de semana, a filha também advogada e o genro também, na hora do almoço, na hora do jantar, no churrasco, nos cafés da tarde, o casal discutindo direito, apaixonados. Um belo momento ela disse: eu também vou ser advogada. Já era aposentada, 5 anos depois lá estava ela, a sogrinha, recebendo das mãos do genro, muito orgulhoso, credencial de advogada também. E isso ficou mesmo na nossa história como uma das coisas mais bonitas, um símbolo do que a união familiar, ainda mais pelo direito, pode fazer de bom às pessoas. Prezado presidente José Augusto Noronha, quem tive a honra de ser vice-presidente e com ele muito aprender na Caixa dos Advogados do Paraná, talvez por esse aprendizado todo tenha ele depois e meus outros companheiros convidado para ser o presidente da Caixa, o primeiro do interior. Uma honra muito grande sucedê-lo e merecer vossa confiança dos demais amigos. O caro Ayrton Molina, tanto tem prestigiado Londrina, prestigiado Londrina não, prestigiado todo o interior do Paraná. Você que é uma espécie de embaixador do interior, claro, prestigia Curitiba também, mas Curitiba é muito bem assistida e você tem feito questão de prestigiar todo o restante do Paraná, e Londrina é uma das contempladas por vossa generosidade. Meus diretores da Caixa, Alessandro Panassolo, Paulo Fornazari, José Carlos Dias Neto, Fernando Deneca, Yolanda Gomes, Júlia Arruda,
que juntos comigo têm trilhado muitos bons caminhos em nossa entidade, e acho que temos conseguido fazer algo de importante e relevante aos advogados paranaenses, com a colaboração aí do Ginês, do Bruno Roque, do Vinícius, da Lisiane, que são nossos delegados. Enfim, tenho tido de maneira surpreendente a dedicação, competência de cada um de vocês, de maneira que acho que temos feito uma gestão no mínimo razoável e que tem atendido boa parte dos colegas paranaenses. Quero cumprimentar toda a diretoria da OAB Londrina, na pessoa do nosso presidente Elton Carneiro, da diretoria tão atuante, nossos conselheiros estaduais, os presidentes de subseção aqui presentes. Quero cumprimentá-los na figura do Dr. Eduardo Nareto, talvez da caravana mais distante nesse momento. Obrigado a todos pela presença também. Nossos conselheiros da OAB Londrina também, muito obrigado. Quero cumprimentar vocês, meus novos colegas, de maneira destacada. Mas quero cumprimentar os pais de maneira muito especial. Já participei de muitas cerimônias como essa, mas só hoje eu sinto o como é importante, o como é diferente você estar aqui na condição de pai. Os pais se realizam pessoalmente por meio das conquistas dos próprios filhos. Nosso maior sucesso ocorre nesse tipo de momento. E sinto aqui hoje tem uma sensação diferente. Um misto de alegria imensa, um misto de orgulho e, sobretudo, uma emoção que mal cabe dentro do peito. Uma emoção talvez que venha da enorme gratidão que sinto das pessoas que contribuíram para que minha família estivesse aqui nesse momento, uma gratidão pelos professores, uma gratidão sobretudo por aquele cara lá em cima que tudo nos concede, tudo nos provê, a quem acredita e a quem trabalha pelo bem. Com muita honra, incumbi o meu presidente Elton de Araújo de falar aqui algumas palavras em nome da Advocacia de Londrina e região. Senhores e senhoras, vivemos no Brasil de hoje uma crise ética sem paralelo. O papel da advocacia e da OAB neste momento é relevantíssimo. A sociedade espera muito de nós. Espera muito da OAB, que enfrentou a ditadura e conseguiu, por exemplo, a volta do habeas corpus, que liderou o impeachment de um presidente corrupto, a aprovação da lei da ficha limpa, do Simples para a advocacia brasileira, encabeçou o movimento Paraná que Queremos, dentre tantos outros feitos muito importantes. E hoje o quadro é ainda mais preocupante. Até quando toleraremos o roubo do dinheiro público e a corrupção endêmica à luz do dia? Até quando assistiremos, por exemplo, autoridades de todos os poderes, de todos, avançarem sobre o erário recebendo auxílio moradia sem que paguem para morar? Seremos eternamente o país do futuro e de um futuro que nunca chega? Será que nos tornaremos mesmo uma república de bananas? Até quando? Vocês, novos advogados, vocês que são de uma nova geração, ou mesmo os que estão começando agora, mas que são de outra geração, mas estão começando essa belíssima profissão, são nossa maior esperança. Sejam, portanto, éticos sempre. Sejam éticos na advocacia, na magistratura, no Ministério Público. Sejam éticos em qualquer das profissões que escolherem. Sejam éticos a cada momento, ainda que não houver alguém olhando. As palavras encantam, mas os exemplos arrastam. Inspirem-se nos melhores exemplos. Eu gosto de mencionar aqui alguns exemplos que eu particularmente me inspiro e que acho que pode servir também de inspiração para muitos. Sobral Pinto, ex-conselheiro da OAB Federal. Sobral Pinto defendia presos políticos
mesmo contra as suas convicções. Sobral Pinto, o advogado que não tinha preço. Sobral Pinto, aquele que sempre dizia que a advocacia não é uma profissão para covardes. Sobral Pinto enfrentou o Estado Novo, uma das piores ditaduras que esse mundo já conheceu, num tempo que a única lei que se aplicava era o artigo 38, 6 balas. E Sobral Pinto enfrentou a todos com a força de suas palavras. Evandro Lise Silva, outro baluarte, também ex-conselheiro da OAB. Evandro Lise Silva, um grande criminalista, deixou saudades, deixou história. Evandro Lise Silva, quando guindado ao Supremo Tribunal Federal por sua competência, foi afastado logo após o AI-5. Sabe por quê, meus colegas? Porque Evandro concedia muitos habeas corpus e assim desagradava os militares de então. Alguém aqui já imaginou a vida e a liberdade sem o habeas corpus? Abraham Lincoln, também advogado, advogou vários anos antes de se tornar presidente dos Estados Unidos e, dentre outros feitos, abolir a escravatura naquele país. Nelson Mandela, advogado. Nelson Mandela foi o criador da primeira banca de advogados negros da África do Sul. E talvez por isso e outras lutas ficou 27 anos preso. E de dentro da cadeia conseguiu também liderar o fim do apartheid em seu país e se tornou um dos maiores líderes da história desse planeta. 4 nomes, mas além da advocacia eles tinham algo a mais em comum, meus colegas. O gene da coragem, o DNA da bravura, bravura com temperança. Todos eles eram pessoas extremamente corajosas e que no mínimo nos ensinaram que a advocacia e medo são duas coisas absolutamente incompatíveis. As palavras encantam e os exemplos arrastam. Sejam, portanto, em vossas vidas pessoas de confiança. Sejam pessoas de confiança de seus clientes, pessoas de confiança de seus amigos, da imprensa. Sejam de confiança do juiz também. Porque o juiz, se o juiz ou o Ministério Público sempre puserem em xeque as coisas que vocês disserem e as coisas que vocês escreverem, a advocacia se tornará mais difícil. Tenham um ideal. Tenham sempre um ideal. Deem com isso um verdadeiro sentido, um verdadeiro significado às nossas vidas. Certamente, ao final dela, vocês deixarão um verdadeiro legado. Claro, o dinheiro é importante, mas se assim agirem, o dinheiro e o sucesso vos será acrescentado mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza disso. Para encerrar, quero dizer que vocês, meus novos colegas, são grandes vencedores. Apenas um a cada 5 bacharéis em Direito tem conseguido aprovação em nosso exame de ordem, doutora Lidiane. Alguns bacharéis prestam o nosso exame, doutor Augusto, por 10 vezes, por 15. A notícia de um bacharel que fez o exame, doutor José Carlos, por 20 vezes foi aprovado no 21º exame. Então vocês são os melhores. Vocês são bons. Acreditem em vocês mesmos. Estudem. Exerçam a profissão com ética, com confiança, com lealdade para com todos os outros figurantes das ações judiciais, das causas em geral, que vocês, de fato, vencerão até o final. E venham para a OAB. Atendam aí ao convite do Dr. Murilo Rosário e venham participar do nosso núcleo dos advogados iniciantes. Venham para cá. Venham ocupar as mesmas trincheiras de lutas desses homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade brasileira. Aqui se aprende muito. Posso testemunhar
nesses meus quase 25 anos de OAB, quase 25 anos de advocacia, doutor Hélio, e quase 25 anos de participação aqui, posso vos assegurar, podem confiar, isso tem sido uma experiência absolutamente enriquecedora. Ao finalizar, quero dizer que vocês estão, a partir de hoje, fazendo parte desta casa, desta que é a maior e mais importante instituição da sociedade de direito, instituição civil da sociedade brasileira. Comemore, orgulhe-se muito disso. Muito obrigado. Agradeço ao advogado Arthur Humberto Piancastelli, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, pelas palavras. E eu tenho a honra de conceder a palavra ao presidente da Subseção de Londrina, advogado Elton Araújo Carneiro. Excelentíssimo senhor presidente da OAB Seccional do Paraná, advogado José Augusto Araújo de Noronha, que honra essa subseção com sua presença, dando a vocês, novos advogados, um compromisso diferente daqueles que comumente nós temos. Excelentíssimo senhor vice-presidente da OAB Paraná, meu querido Ayrton Martins Molina, obrigado também por vossa presença. Excelentíssimo senhor doutor presidente da Caixa dos Advogados do Paraná, advogado Arthur Humberto Piancastelli, ex-presidente desta subseção. Excelentíssimos diretores da Caixa de Assistência do Paraná, Paulo Giovanni Fornazari, Alessandro Panassolo, Fernando Estevão Daneca, Yolanda Maria Gomes, José Carlos Dias Neto e Júlia Gladys Lacerda Arruda. Obrigado por vossa presença em nossa subseção. Excelentíssimos diretores dessa subseção, Paulo Sucassa de Maeda, José Carlos Vieira e Leidiane Cíntia Azeredo. Excelentíssimos conselheiros estaduais, Lauro Fernando Zanetti, Gabriel Soares Janeiro, Joaquim Mariano Paz de Carvalho Neto, Edevaldo Ratamura, Regiane de Oliveira Andreola Rigon, Nelson Sayun Júnior, Vânia Regina Silveira Queiroz, Paulo Afonso Magalhães Nolasco. Obrigado também a todos os conselheiros estaduais por vossa presença. Excelentíssimos presidentes das subseções vizinhas a Londrina, de Apucarana, Carlos Antônio Estopa, de Arapongas, Fábio Viana Barros, de Bandeirantes, Paulo Busato, de Jacarezinho, Jaziel Godinho de Moraes, de Pato Branco, que não é vizinha, mas nos dá a honra de vossa presença, Eduardo Munareto, de Santo Antônio da Platinha, Pedro Pavone Neto, e de Nova Esperança, o nosso querido Edson Olivati. Caríssimos delegados da Caixa, excelentíssimos conselheiros desta subseção, colegas advogados, integrantes de nossas comissões, senhoras e senhores, cumprimento a todos os advogados, advogadas, pais, mães, enfim, todas as pessoas presentes, na pessoa da minha querida Miriam Aparecida Gléria Guinan, minha colega de banco há mais ou menos uns 28 anos atrás. Eu não vou falar o ano, Miriam, para não ficar muito chato para nós. Cumprimento todas as pessoas, na pessoa de minha querida colega, e falo hoje em nome da subseção de Londrina, que é a maior e mais importante subseção do sul do Brasil, com 6.730 advogados, a 8ª subseção do país e maior do que 5 seccionais no Brasil. Cumprimento a todos os novos advogados, que essa também é a mais antiga subseção do Paraná, muito embora Londrina e Maringá nasceram juntas. Só que Maringá veio 3 segundos depois. Se vocês olharem na ata, foi proposta a criação de Londrina e depois de Maringá.
Então, Londrina é efetivamente a mais antiga de todas as subseções. Meu querido Molina é de Maringá aqui, um grande colega, e ele sabe disso. Bem, incumbe a mim, como presidente dessa subseção, falar aos nossos colegas a respeito de alguns temas. A subseção de Londrina se destaca pela luta por dois fundamentos principais: honorários e prerrogativas. Eu sempre venho aqui falar que o primeiro juiz dos valores que vai receber somos nós, colegas advogados. Por isso, quando vocês forem contratar com o seu cliente, não aviltem os seus honorários. Não cobrem R$10, R$15 para fazer uma audiência. Não façam isso, porque você não vai só se prejudicar, prejudica a todos os colegas advogados. Valorizem o seu conhecimento. Vocês não ficaram 5 anos na faculdade e passaram por esse exame da ordem a troco de nada. Advogado não dá opinião, advogado dá consulta. Por isso, valorizem-se quando forem contratar honorários. E um outro tema muito caro à nossa subseção são as nossas prerrogativas. Nós temos no Paraná uma comissão de prerrogativas muito atuante. E nós temos também o 0800 que fica 24 horas por dia no ar, para quando vocês forem aviltados em suas prerrogativas, não hesitem, liguem. Quando uma autoridade não quiser lhe conceder a cópia de um processo, enfim, qualquer tipo de evento em que as vossas prerrogativas sejam aviltadas, não tenham dúvida, liguem para a ordem. Lembrem-se que quando a sua prerrogativa é aviltada, não é você que está sendo, é o seu cliente que está tendo um prejuízo na defesa dele. Então, por isso, estamos aqui na OAB, seja na subseção de Londrina, seja na OAB Paraná, seja nas outras subseções, sempre apostos para defender as nossas prerrogativas. Ainda, falando a vocês, a partir de hoje, exatamente às 4 horas e 25 minutos, vocês se transformaram de bacharel para advogado. Daqui para frente não são mais provas. Vocês terão em vossas mãos a vida, o patrimônio e a liberdade das pessoas. Pensem bem na responsabilidade que cada um de vocês tem. Porque toda vez que um cliente entregar uma procuração a vocês, é uma responsabilidade enorme. Porque muitas vezes o cliente entrega a própria vida na mão do advogado. Então, a partir de hoje, vocês não terão mais provas, no sentido de provas de escola e exame de ordem, mas sim a realidade do processo e dos clientes. Então a responsabilidade de vocês é enorme. E a partir de hoje não pensem que acabou o estudo, muito pelo contrário. Vocês provavelmente estudaram com o CPC de 73, isso, 73, e agora você tem o CPC de 2015. Vocês estudaram com uma CLT, que no ano passado foi mudada radicalmente. Então não tenham dúvida, precisarão estudar ainda mais. Ainda, senhor presidente, quero aqui dizer que a OAB Paraná e a Caixa de Assistência de Advogados do Paraná são conhecidas no nosso país como modelo para todo o Brasil. Se vocês forem em qualquer ente da federação, qualquer estado, não há estado que não dirá que a OAB Paraná e a Caixa de Assistência de Advogados do Paraná é exemplo para todos. Fruto do trabalho desses colegas que doam parte do seu tempo em prol da ordem. Estão fazendo um show. Enfim, nós, advogados que estamos aqui, doamos uma parte do nosso tempo em prol da ordem. Por isso eu os convoco, venham participar da ordem. Porque daqui 10 ou 20 anos, provavelmente vocês, ou alguns de vocês, estará sentado aqui conosco. Provavelmente a maioria estará aposentado, talvez os mais novos não, mas alguns estarão aposentados e vocês farão esse trabalho que é voluntário. Ou seja, aqui na OAB ninguém ganha um centavo. E uma das coisas também que é importante destacar aqui é que todo o patrimônio da ordem é fruto da nossa anuidade. Nós não recebemos do poder público nem um centavo. Nós não ganhamos um centavo do Estado, do município e nem da União. E esse é um dos motivos que muitas vezes há um certo ciúme das outras carreiras jurídicas, porque nós temos independência para criticar quando é necessário.
Finalizando, senhor presidente, quero convidar a todos a participar dos festejos dos 60 anos da mais antiga subseção do Paraná. Nós teremos diversos eventos, inclusive agora em março haverá um evento de processo civil em que Humberto Teodoro Júnior, todos aqui eu acho que quiser estudar, eu estudei na minha época, imagine você, estará em Londrina pela primeira vez. Então, se eu não me engano, dia 22 de março. Então vocês já estão convidados, venham, façam parte e ouçam aquilo que ele terá a dizer. Além disso, nós teremos no dia 31 de agosto o nosso baile do Urubi, que é um baile famoso, que será no Planalto, será um baile, esperamos, extremamente exitoso, para que todos possam participar. E para finalizar, eu gostaria aqui de lembrar o decálogo do advogado, acho que todos vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, do Eduardo Couto, aquele jurista uruguaio. E o 10º mandamento diz o seguinte, presidente Arthur: ame a sua profissão. Procure considerar a advocacia de tal maneira que, no dia que teu filho lhe pedir conselho sobre o futuro, considere uma honra aconselhá-lo a ser advogado. Sejam bem-vindos ao AB. Todos comemorem muito. Muito obrigado. Muito obrigado, advogado Eliton Araújo Carneiro, pelas palavras. Eu me encontro absolutamente contemplado com todas as falas que foram realizadas nessa tarde. Eu apenas quero fazer algumas considerações aos senhores nesse momento em que a OAB completa seus 86 anos. Uma das coisas mais difíceis que tem é ficar no meio de Maringá e Londrina. Um e outro fica dizendo que é o mais antigo. Agora o Molina faz um embargo de declaração de defeito infringente para dizer que na parte dispositiva da ata, Maringá veio primeiro e, portanto, seria Maringá a mais antiga. Molina, eu estou em Londrina, então o teu pedido está indeferido. Senhoras e senhores, cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes na pessoa do Arthur Humberto Piancastelli, que é o pai que está hoje comemorando e vibrando esse momento pelo Luiz Guilherme. E dizer, Arthur, que você realmente é um exemplo de advogado, de pai, de dirigente de ordem. E eu vendo o Luiz Guilherme discursar e a sua fala, a única coisa que eu tenho certeza é que esse momento eu não passarei. As minhas duas filhas dizem para mim que a única coisa que elas não querem ser é advogado. Porque elas dizem que, pai, você trabalha muito, você viaja muito, a gente quase não consegue conviver com você. Eu acho que para mim eu quero uma vida um pouco mais tranquila. Infelizmente, tomara que a vida traga outros caminhos e outros horizontes para elas, elas vejam o quanto importante é a nossa profissão, a nossa função, e o quanto a OAB é importante na nossa vida, esse verdadeiro amor que nós temos por essa instituição, que nos faz largar os nossos escritórios, as nossas famílias, o nosso lazer, para trabalhar gratuitamente em prol de uma causa, em prol dos colegas. E feliz é uma entidade que tem advogados abnegados que largam suas casas, sábado, domingo, feriado, e vão defender as prerrogativas profissionais de outros colegas, ou aqueles que abandonam seus escritórios e vão participar de uma sessão de julgamento de ético-disciplinar, ou que saem de suas casas, de suas famílias, para ir longe, muitas vezes, a Curitiba, participar de sessões que muitas vezes importam na exclusão de colegas, não se preocupando apenas com aqueles que estão lá, mas principalmente enaltecer e valorizar a nossa classe. Portanto, eu quero dizer a todos os senhores que eu tenho um orgulho imenso em ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e ter ao lado pessoas como essas aqui, que dignificam a nossa OAB do Paraná,
como, sem dúvida nenhuma, a OAB mais especial entre todas as 27 ordens dos advogados do Brasil. E eu dizia que hoje foi citado Rui Barbosa, foi feita uma série de citações de Evandro Lins e Silva e outros importantes juristas, e Rui Barbosa dizia que o homem que não luta pelos seus direitos não é digno deles. E ele luta pelos seus direitos, sem dúvida nenhuma, através dos advogados e advogadas. Senhoras e senhores advogados, vocês ingressam hoje na Ordem dos Advogados do Brasil. Isto é muito importante. Hoje a Ordem dos Advogados do Brasil passa a contar com a participação e colaboração dos senhores e senhoras nas nossas lutas. Vocês se juntam a 1.100.000 advogados no Brasil, a 65 mil advogados no nosso Paraná. Se juntam a uma grande quantidade de advogados que não se conforma com o país que nós vivemos e com o futuro que alguns querem nos impor. Esse é o momento de dizer chega, de dizer basta. É o momento da indignação e da Ordem dos Advogados do Brasil. Aumentar o tom, exigir, e quem vai ser candidato nas próximas eleições, que se comprometa publicamente com essa instituição, de servir e não se servir da coisa pública. Vocês ingressam num momento muito importante da sociedade brasileira, onde alguns querem o confronto e não o encontro, onde nós temos uma sociedade dividida por interesses e não por ideais, e que o papel do advogado é, sem dúvida nenhuma, muito importante. É um momento em que nós temos que exigir, e nós não temos que pedir nada para ninguém, nós temos que exigir desses que estão lá, que façam o trabalho deles como deve ser feito. A reforma política, Dr. Ayrton Martins Molina, que foi realizada no ano passado, foi uma das maiores vergonhas que se tem notícia, e que criou um fundo partidário, um fundo de financiamento público de campanha, que efetivamente é inimaginável e que demonstra o descaso que essas pessoas têm com a coisa pública e com toda a população brasileira. Vocês ingressam hoje na Ordem dos Advogados do Brasil em plena revolução industrial, pela tecnologia, que tem mudado a dinâmica das pessoas. Hoje, a maior empresa hoteleira do mundo não tem nenhum hotel. A maior empresa de táxi não tem nenhum carro próprio. Hoje vocês ingressam na advocacia, onde a maior locadora de filmes não tem nenhum ponto fixo. São tempos muito diferentes, onde a tecnologia mudou as relações das pessoas e também mudou a advocacia. O advogado que não estiver preparado para a mudança da sociedade estará cada dia mais afastado da advocacia. Hoje é dia daqueles que têm especialização plena. Não há mais espaço no mercado de trabalho para aquele que faz tudo, entende de tudo e advoga em todas as áreas. Esse está fadado a desaparecer e cada dia menos ser procurado pelos seus clientes. Hoje é dia da especialização, do estudo constante e do aprimoramento diário de todos os advogados e advogadas. É por isso que nós lutamos tanto, e na última sessão do Conselho Pleno, por proposta da conselheira Vânia Queiroz de Londrina, moção para que o MEC, através do Conselho Federal, exija do MEC que não seja criado nenhuma faculdade de Direito nos próximos 10 anos. Eu peço uma salva de palmas à conselheira Vânia Queiroz. Nós temos
hoje 1.321 faculdades de Direito no Brasil. Eu acho que é 1.321, pode ser que o MEC tenha autorizado mais uma agora. 91 faculdades no Paraná. Nós temos 18 em processo de aprovação, mostrando que, na verdade, o ensino jurídico virou um negócio, virou um verdadeiro balcão para que alguns ganhem muito em prol na ausência do ensino jurídico de qualidade. Nós não vamos nos calar. Existem 700 mil estudantes de direito hoje no Brasil, que, se aliado, e se todos eles, apenas esses, forem aprovados no exame de ordem, gerará 1.800.000 advogados, tornando o Brasil o maior colégio de advogados do mundo. Será que o nosso país precisa de 1.800.000 advogados? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que exigir valorização profissional, qualidade de ensino e responsabilidade daqueles que não podem naufragar e sepultar sonhos daqueles que querem exercer uma profissão digna. E essa análise que nós temos que fazer e defender sempre. A missão de vocês hoje também é defender o exame de ordem, para que esse filtro também seja efetivo, separando aqueles que estudaram, fizeram boas faculdades, se empenharam, daqueles que fizeram faculdades absolutamente inconsequentes e irresponsáveis na base do pagou, passou, e que depois vem fazer pressão na Ordem dos Advogados do Brasil, para que seja o exame mais leve e prejudique aqueles que têm competência e possam efetivamente exercer a advocacia. Vocês lidarão com o que tem de mais importante na vida das pessoas: a liberdade, a dignidade, a honra e o patrimônio. Somente pessoas preparadas, qualificadas, podem exercer a advocacia. Não é possível se admitir que nós tenhamos essa irresponsabilidade, relegando a Ordem dos Advogados do Brasil toda a pressão desse filtro, onde eu vi ontem, de uma forma risível, que uma Associação Nacional de Bacharéis pretendeu extinguir a Ordem dos Advogados do Brasil. É um momento que sabemos nós que esses 2 milhões de bacharéis que não têm qualificação profissional para passar a OAB continuarão sempre buscando mais, buscando a extinção do exame de ordem. Mas o MEC foi mais audacioso, Molina. Ele criou uma barbaridade chamada curso de tecnólogos em ciências notariais e jurídicas, ou algo com esse nome. Ensinos à distância, e que formará pessoas que ninguém sabe para quê, mas que certamente serão mais alguns que no futuro quererão se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Somente uma única instituição de ensino em Curitiba, que tem esse curso absurdo de tecnólogo, doutor Zanetti, tem 4.720 alunos. E eu não conheço ninguém, nenhuma empresa, nenhum cartório, ninguém que queira contratar um profissional de tecnólogo em serviços notariais e educacionais. Vivemos um tempo de estelionato educacional, onde o MEC já estuda, inclusive, aumentar e promover o ensino à distância no curso de Direito, lançando e certamente favorecendo os grandes grupos de ensino, lançando a demissão de mais de 2.000 professores, segundo estimativas do Conselho Federal. Não nos calaremos, lutaremos todos os dias por isso, e eu, no Conselho Federal, tenho sido uma voz sozinha, solitária, com relação a esse tema. Mas eu falarei mais alto, cada vez mais alto, porque hoje o meu compromisso é com vocês, com o futuro profissional de vocês, e que o mercado não admite isso que o Ministério da Educação quer promover.
tenho alguns conselhos a dar aos senhores. O primeiro deles: valorizem seus honorários. Quando um cliente for ao escritório de vocês deixar uma procuração, ele sairá muito mais aliviado. E vocês ficarão com todo o ônus de defender aquela causa, sábado, domingo, feriado, promovendo audiências, recursos, oitiva de testemunhas, cartas precatórias e todos os atos processuais até a finalização do processo e, quiçá, até um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Não promovam um ato processual e vocês responderão processo disciplinar. Não cumpram prazo e serão vocês o réu da vez. O advogado responde pessoalmente por seu patrimônio pessoal por ato de negligência ou imperícia. Portanto, pensem muito bem quando forem fazer uma proposta de honorários, porque o cliente sairá aliviado e todo o ônus ficará com vocês. Segundo conselho: jamais, já foi dito aqui, jamais aceitem qualquer violação de prerrogativa profissional. Um advogado que aceita uma violação de prerrogativa profissional não está se prejudicando ou prejudicando o seu cliente. Ele está prejudicando toda a advocacia paranaense. Porque uma violação, uma vez calada, ela certamente será repetida. E serão outros, e seremos nós, que seremos a próxima vítima da violação da autoridade. Não tenham medo de desagradar qualquer autoridade. E se tiverem problema, bastam nesta casa aqui, que é a casa de vocês, que tem advogado 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, finados. Vai ter um advogado que vai atender o telefone do 0800 e vai saber como encaminhar o caso e defender as prerrogativas profissionais dos senhores. Terceiro conselho: participem dos cursos da Escola Superior da Advocacia. Geralmente são cursos ligados à prática do exercício profissional. Aprimoramento constante, estudo sempre. Esse é o primeiro segredo do sucesso. O advogado precisa ser atualizado, precisa estar acompanhando as mudanças legislativas e principalmente a mudança jurisprudencial. O advogado que não estuda, ele é, sem dúvida, cada dia menos advogado. E por último, quando vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de ler o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Ler a lei, como dizia um jurista conhecido, ajuda muito. Apenas ler a lei. Na leitura da lei se evita muitos processos disciplinares, se evita muitos problemas, e eu disse hoje e repito aqui: um bom nome da advocacia se demora anos, décadas para serem construídos, e se pode perder em apenas um único minuto. Cuidem do bom nome de vocês. Esse é o maior patrimônio que vocês podem ter. Hoje é um dia de festa para os senhores. É um dia que eu vi pais, mães sorrindo e comemorando a alegria dos seus filhos. E já dizia o poeta: o sorriso de um pai que tem orgulho do seu filho é uma das coisas mais incríveis do mundo. Eu vi hoje a emoção do Arthur e de tantos outros pais que viram nos seus filhos a esperança de um futuro melhor, um futuro digno na advocacia, e realmente isso emociona, e emociona muito. Como eu emocionei, Arthur, com aquela senhora que recebeu do seu genro lá em Curitiba, e chorando muito, ao final da sessão fui perguntar a ela, mas por que ela quis fazer direito naquela idade? E ela disse: presidente, eu tinha direito de sentir isso que o meu genro sente todos os dias. Essa emoção de um recurso provido e de uma sentença procedente. E eu encontrei ela esses dias no fórum, feliz, fazendo a advocacia da ativa, ajudando os que mais precisam. E ela disse para mim: presidente, se eu soubesse que isso era ser advogado,
eu tinha me aposentado muito antes e tinha feito direito. Esse é o sentimento do bom advogado. O sentimento de que vale muito mais a luta do que o resultado da luta. Porque esse não depende de nós. Mas fazer o melhor trabalho é, sem dúvida nenhuma, obrigação do advogado. E como dizia Rui Barbosa, já partindo para o encerramento, como eu comecei, a maior tristeza, maior que a tristeza de não haver vencido, é a vergonha de não haver lutado. Advogado que não luta não merece ser advogado. Eu encerro lembrando, como já lembrei hoje, de Valdir Trocoso Pérez, que era um advogado paulista, que foi nome e prestou seu nome à conferência que acabamos de realizar no final do ano passado em São Paulo. Era um advogado que saía todas as manhãs da sua casa, Dr. Deneca, com a beca embaixo do braço, dava um beijo nas suas filhas, na sua esposa, e ia trabalhar na advocacia criminal. A mesma beca que tantas e tantas vezes enxugou as lágrimas das mães que tiveram seus filhos injustamente levados ao cárcere. Que dizia Valdir Trocoso Pérez que se a vida fosse só matéria, seria a beca que ajudaria a proteger o seu corpo. Mas ele acreditava, e dizia ele, que se a vida fosse transcendental, seria a beca que ajudaria a abrir as portas do céu. Sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho a honra de declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado.